o representante do Ministério da Saúde e da OPAS, o senhor Felipe Proenço de Oliveira, coordenador do programa Mais Médicos no Ministério da Saúde. O senhor Joaquim Molina, coordenador do programa Mais Médicos da Organização Pan-Americana da Saúde. Perdão. Representante da Organização Pan-Americana, o senhor Joaquim Molina, compondo a mesa. Tá. E para moderar esta mesa, convidaremos o professor Dr. Elisaldo de Araújo Carlini. Não é o programa, esse é o cerimonial. Deixa. Tem que trocar? Metodologia agora, professor, de apresentação? De apresentação. Nós estamos assim, nós estamos planejando cerca de 15 minutos. Tá? 15. Então, ali para nós tem aquela coisinha que acende a cera verde. Eu observei de manhã. Depois tem os últimos 2 minutos do tempo. Fica amarelo e depois vai acesa. Boa tarde a todos. Nós vamos iniciar agora o nosso programa na parte da tarde e é para mim um prazer enorme moderar a mesa. Eu simplesmente vou convidar as autoridades para apresentar. O termo moderador para mim é um pouco exagerado, mas enfim, eu vou apresentar o Dr. Felipe Proenço de Oliveira, diretor do programa Mais Médico do Ministério da Saúde, e o Dr. Joaquim Molina, que é o representante do programa Mais Médicos da Organização Pan-Americana de Saúde. Nós temos um tempo estabelecido aqui, tem algo que avisa quando o tempo cessa, mas vamos procurar seguir dentro do possível. Então, passa a palavra primeiro ao professor Proenço. Agradecer o convite, cumprimentando o professor Carlini. Acho que tivemos conversando bastante sobre a concepção do simpósio e amanhã já foi bastante produtiva para a gente poder discutir o que tem sido o programa. Cumprimentar também Dr. Joaquim Molina, grande parceiro que tem sido, através da Organização Pan-Americana de Saúde, no projeto, no programa também, Mais Médicos. Eu trouxe uma apresentação, primeiro, para dialogar com a ideia da política de planejamento e provisão, que está diretamente relacionada com Mais Médicos, e, inclusive, para dialogar com o fato de que a gente incorporou o Provab agora dentro do projeto Mais Médicos, então, trouxe uma certa linha do tempo das ações que a gente desenvolveu, que acabaram culminando com a principal ação, que é a do Mais Médicos. Vou trazer as avaliações que, conforme o secretário Eider estava falando hoje de manhã, que a gente realizou junto com a Universidade Federal de Minas Gerais, sobre a percepção que os usuários têm do desenvolvimento das atividades dos médicos do programa, inclusive para já abrir o diálogo com as mesas posteriores, que vão ter médicos, vão ter usuários, vão ter profissionais de saúde que estão diretamente relacionados ao programa. E, no fim, vou trazer rapidamente também, dialogar com o que o Eider e o Vinícius já falaram de manhã sobre a questão da formação, o que significa essa dimensão dentro do programa Mais Médicos. Os pressupostos que a gente está utilizando estão diretamente relacionados ao fato da gente ter uma base legal importante para as ações que a gente está desenvolvendo. O principal que eu queria destacar, além da já falada 8080 e 8142, que são as leis que embasam o nosso sistema público universal de saúde, sistema único de saúde, e trazem a concepção da saúde como um direito de todos e um dever do Estado, é o artigo 200, que coloca que o Sistema Único de Saúde ele é ordenador da formação de recursos humanos em saúde. Portanto, pensar a necessidade de profissionais para o Brasil, colocar qual que é a formação necessária e qual que é a melhor distribuição,
tem um papel fundamental do sistema público de saúde, da gestão do SUS, e é esse papel que a gente entende que está exercendo através do projeto Mais Médicos. A medida provisória 621, em julho de 2013, criou o programa e muitos artigos dessa lei já foram citados aqui, que é a Lei 12.871, de outubro de 2013, principalmente nos seus capítulos que falam da formação médica e do projeto Mais Médicos para o Brasil. Vejam que a gente costuma abordar muito o projeto e, portanto, a dimensão de provisão emergencial e nem sempre aprofunda nesse capítulo, que é muito importante, que é o capítulo da formação médica, que tem os seus desdobramentos sobre as diretrizes curriculares e demais ações que a gente tem desenvolvido. Quando a gente pensa a necessidade de profissionais para o SUS, tem uma complexidade que é exatamente dentro dessa complexidade que está o projeto Mais Médicos para o Brasil. A gente tem que olhar quais são os fluxos de entrada e de saída dentro do sistema, qual é o tempo de atividades que é desenvolvido pelos profissionais dos sistemas, e com isso a gente vai ter essa oferta, portanto, de profissionais de serviços de saúde com os seus trabalhadores. Vamos ter que considerar objetivos em termos de garantir acesso, garantir qualidade e garantir custo. Então, são 3 diretrizes fundamentais para a gente planejar a necessidade de profissionais para o SUS e também qual é a demanda que está sendo colocada pela população, por quem dá valor de uso para esse sistema de saúde do ponto de vista da demografia, da morbidade, da utilização dos serviços, dos modelos de atenção e de que forma está sendo a custo, efetividade desse modelo que está sendo desenvolvido. Então, pensar o Mais Médicos está dentro desse contexto, de quais são as necessidades da população brasileira, de que forma a gente precisa ordenar isso e de que forma que a gente está respondendo para essa necessidade de profissionais. A Lei do Mais Médicos nos ajuda a pensar muito a questão da regulação. Ela traz um novo marco regulatório para a formação médica no país e que pode ser estendida para a discussão da formação de todas as profissões de saúde. Eu costumo citar que a gente tinha um quadro semelhante a esses países antes da Lei do Mais Médicos, que não havia nenhuma regulação da oferta de cursos de graduação, então se abriam os cursos de graduação onde se tinha um determinado interesse da instituição em abrir ou onde se viabilizava uma instituição pública de fazer essa oferta, mas não se tinha um planejamento de disponibilidade e de necessidade das regiões. Então a gente estava anteriormente à Lei do Mais Médicos junto com países como Chile e Estados Unidos. Eu entendo que depois da Lei do Mais Médicos a gente passa a ter uma regulação limitada principalmente à questão da oferta de graduação. De que forma? São abertos editais, onde se constata qual que é a necessidade da região e a capacidade em termos de rede instalada de receber um curso de graduação, e é só a partir desse edital que se tem uma abertura de cursos de graduação. Editais esses lançados pelo Ministério da Educação, assim como países como a Austrália, a Alemanha, Reino Unido, que é um exemplo importante para nós, fazem claramente essa oferta de cursos de graduação de medicina e regulam aonde esses cursos estarão. A gente tem intencionado no sentido de caminhar para outros países que, além de regular a graduação, também regulam a formação de especialistas. Exemplos importantes para nós são o Canadá, a França, Portugal e a Espanha. E a Lei do Mais Médicos também tem apontamentos nesse sentido, de que a residência tem um papel de regulação de quem são os profissionais que vão estar inseridos no sistema de saúde. De que forma? A gente tem se debruçado muito sobre vários exemplos, recentemente fez seminários internacionais, e um exemplo para nós foi o Canadá, onde de 7.715 médicos na província de Quebec, são médicos de família e 8.365 outros especialistas. Então, eles têm um balanço entre os médicos de família e os demais especialistas. Os médicos de família representam 47% do total, mas o que está se buscando nessa província é um balanço que eles chamam de 50-50. Então, 50% dos profissionais em atividade no serviço de saúde dessa província sejam médicos de família. Como eles buscam alcançar isso? Que forma que eles regulam para alcançar isso? Através da residência médica. No Canadá, a residência médica é obrigatória, portanto, as vagas que são disponibilizadas de residência médica, consequentemente, vão gerar os futuros profissionais que estão sendo inseridos no mercado de trabalho. Vejam que dos 847 médicos que se formam todo ano nessa província, são ofertadas 890 vagas de residência, é obrigatório fazer a residência, e
metade dessas residências que vão ser ofertadas, portanto, vão ser de medicina de família. Com isso, metade dos médicos que concluem a residência e se inserem no mercado de trabalho são médicos de família. Essa é uma forma de um ordenamento com um papel do Estado em diálogo com a corporação médica, em diálogo com a sociedade, mas buscando direcionar quem é que está precisando para o sistema de saúde, qual que é o profissional que está sendo necessário. E é nesse sentido que a gente fez todo o debate sobre a necessidade de mais médicos para o país. O Eider já trouxe evidências bem importantes, mas se costuma muito se ater ao índice de médicos por 1.000 habitantes. E a gente entende que esse não é o único parâmetro que levou a afirmarmos que eram necessários mais médicos. Primeiro, a questão da conjuntura de uma regulação incipiente, então não tinha muita regulação da distribuição de profissionais de saúde, por mais que nossa base legal fosse toda de ordenamento de regulação. Um contexto nacional de queda geral do desemprego, fechamos 2014 com o menor índice de desemprego na nossa história, que é claro que tinha repercussão sobre o mercado de trabalho médico, que do ponto de vista do estudo do IPEA, era a carreira universitária na saúde mais vantajosa e mais protegida socialmente. Então não é só uma questão de quantidade de profissionais, é uma questão de comportamento de mercado de trabalho e que modelo assistencial está relacionado a esse mercado de trabalho. Vejam que a gente tem uma situação, portanto, na medicina de pleno emprego, de modo que o próprio projeto Mais Médicos para o Brasil, com o aporte de profissionais estrangeiros, não resultou de maneira nenhuma em um aumento, por exemplo, de desemprego de médicos no Brasil. A comparação do número de médicos é importante, porque a gente vê como está a situação de outros países, e o Vinícius já demonstrou que estamos abaixo da média da OCDE, mas não se pode utilizar só esse parâmetro, a gente tem que dialogar com vários parâmetros, porque cada país tem o seu modelo de saúde, e um outro fator fundamental é a expansão de serviços públicos de saúde. Então, se ofertavam novas equipes de saúde da família, se ofertavam novas unidades de pronto atendimento, mas não se conseguia abrir esses serviços pelo fato de não contar com um profissional médico. Esse aqui é um retrato importante para chegar a essa conclusão. Nos últimos 10 anos, enquanto se formaram 93.000 médicos, foram abertos e registrados no Ministério do Trabalho 146.000 postos de primeiro emprego, ou seja, seletistas ou estatutários. Vejam que essa diferença leva a inviabilizar a gente expandir o serviço público de saúde. A gente quer um serviço público que consiga atender a população e garantir acesso, mas não se tinha um profissional para garantir essa expansão. Expansão essa que é a tendência em diversos países. Vejam como foi o crescimento do número de médicos na Austrália, que é um dos países que foi base para o programa Mais Médicos e que a gente tem várias semelhanças, inclusive do ponto de vista de ter um registro provisório para a atuação do médico proveniente de outro país, condicionado à atuação dele na atenção básica na localidade determinada pelo programa australiano, mas boa parte dos países fizeram processos de expansão de profissionais médicos na última década, nos anos 2000. Me parece que com todas essas evidências, a que mesmo assim continua sendo a mais forte da necessidade de profissionais, e eu tenho feito questão de trazer esse slide em todas as apresentações, porque recentemente ele foi comparado com um slide de disponibilidade de shoppings no país, e me parece que esse não é o critério para a gente pensar a alocação de médicos, é a gente pensar a escassez e a necessidade da população, retratada em pobreza, retratada em baixo índice de desenvolvimento humano. Então é uma questão de equidade, é uma questão de justiça social a gente discutir. Por que nos lugares mais pobres do país são os lugares que têm maior escassez e, portanto, essa população, ao não ter assistência médica, tem maior tendência a sofrer as consequências dos agravos de saúde e de toda a determinação do processo de saúde e doença. Então, esse é o critério da alocação, é a necessidade social. Claro que tem que dialogar com a visão da corporação, claro que tem que dialogar com o interesse do profissional, de onde ele quer estar atuando e desenvolvendo suas atividades, mas do ponto de vista de uma política social e de uma política de Estado, a gente tem que dar uma resposta fundamental para a questão da necessidade social, e é bom que a gente tenha no final da apresentação uma comparação desse mapa aqui, antes e depois do Mais Médicos.
Não é só a questão da má distribuição, portanto, e a má distribuição não é problema específico ou particular do Brasil. Aqui a gente está comparando uma série de países na OCDE. Vejam que se a gente for pegar a Itália, por exemplo, e os seus estados, tem estado que tem 2,8 médicos a cada 1.000 habitantes e tem estado que tem 6 médicos a cada 1.000 habitantes. Então é claro que tem diversos fatores que determinam isso e a gente não pode só dizer que é uma má distribuição, porque isso é uma realidade de todos os países. Tem uma questão de observar a necessidade de profissionais e a quantidade também de profissionais. Para a gente começar a dialogar com a questão da formação, e achei esse estudo bem interessante, inclusive para a gente debater as mudanças que estão propostas para a formação na Lei do Mais Médicos, esse é um estudo publicado na Revista Brasileira de Educação Médica, em 2011, onde foi se perguntar para o interno de medicina, um estudante do 6º ano do curso de medicina, como que ele visualizava a sua situação um ano depois. Vejam que a grande maioria se visualizava como um médico especialista, 64%, enquanto somente 22% enquanto médicos generalistas. Quando se perguntava se viam em serviços públicos de assistência médica, somente 10% responderam que se viam em serviços públicos de assistência médica, por mais que a maior parte da carga horária dos médicos que desenvolvem suas atividades no SUS, pelo menos em termos de registro nos sistemas oficiais, está no Sistema Único de Saúde. Mas vejam o baixo interesse pelo Sistema Público de Saúde. E, ao mesmo tempo, menos de 1/5 dos alunos, 19% só, se sentiam preparados para estar desenvolvendo suas atividades sem nenhum tipo de supervisão, sem nenhum tipo de apoio. Então, costuma ser um dilema muito frequente do interno no 6º ano, ele imaginar que em pouco tempo ele estará com o registro profissional pleno, podendo desenvolver todas as atividades dentro do campo da medicina. Então, acho que é respondendo a essas preocupações que a gente precisa entender que não é só uma ação que vai conseguir ter uma melhor formação e uma melhor distribuição e número de profissionais no país, e sim que a gente precisa combinar uma série de elementos, combinar a proximidade da formação de zonas rurais, combinar incentivos para desenvolver as atividades no interior, combinar ações de regulação do Estado para conseguir garantir profissionais para essas localidades, combinar exemplos como o que a Austrália faz, que é um quadro bastante complexo de todos os passos da formação dentro do sistema de educação e de saúde da Austrália, mas eles têm um período que eles chamam de pré-vocacional, onde já se concluiu a graduação, mas está se definindo qual vai ser essa formação de especialista. E esse período pré-vocacional, para eles, é um período de 6 meses de inserção na atenção básica, aonde vai se ter a oportunidade, diferentemente da graduação, uma coisa é estar 3 meses de estágio durante a graduação na atenção básica. É muito interessante, ter um aprendizado importante, porque é diferente de você estar no ambulatório, onde você acompanha o atendimento de um paciente num dia, mas muda o seu estágio, no outro mês você não volta a ver esse paciente. Então, 3 meses na atenção básica, 6 meses na atenção básica é muito interessante para você ter o acompanhamento ao longo do tempo e entender a complexidade das pessoas, das famílias e dos grupos sociais, como bem foi colocado hoje no período da manhã, mas você tem um período que na Austrália é o pré-vocacional, e que vocês vão ver que a gente vai chamar de PROVAB nesse momento, ou de pré-requisito de medicina de família, a gente acha que é fundamental exatamente para desenvolver essa continuidade do cuidado, esse vínculo, essa longitudinalidade de acompanhar as pessoas e as famílias ao longo do tempo, mesmo que seja por 1 ano, e mesmo que posteriormente esse profissional venha a escolher outra especialidade, mas esse cuidado que se teve no período de inserção na atenção básica vai ter uma inserção fundamental. Claro que essas ações diversificadas começam com outras ações de mudança da formação, o PRO e PET Saúde, o Versus, a Política Nacional de Educação Permanente. Então, é uma combinação de diversas ações para a gente conseguir chegar a uma situação de provisão. Mas são essas todas as ações que a apresentação vai estar disponível, caso vocês queiram detalhadamente, que a gente buscou para conseguir profissionais para a atenção básica. O Mais Médicos é uma das dimensões desse planejamento de provisão de profissionais. O PROVAB foi inovador no sentido de conciliar a necessidade dos municípios, a provisão de profissionais, com a questão da supervisão. Então, se vários internos do 6º ano colocavam que não se visualizavam atuando
sozinhos. O Provab busca essa questão da supervisão, tanto presencial quanto permanentemente à disposição à distância, que o profissional precisa ter, e já conseguiu uma distribuição interessante no mapa do Brasil, em alguns estados, com uma importante interiorização. É claro que os estados do norte são os estados que têm menos formação de profissionais e, consequentemente, têm menos egressos se inserindo no Provab. A gente pode representar graficamente assim também, mas o que eu acho interessante? Essa evolução que teve de participação no Provab. Esse ano, na incorporação do Mais Médicos, tivemos também um número significativo de inscritos. E o que isso tem representado? 60% dos participantes do Provab recomendam o programa aos seus colegas. Vocês veem que 1/3 dos que estavam fazendo o Provab em 2014 querem continuar no Mais Médicos em 2015. 45% dos participantes continuariam a atuar em áreas remotas e desassistidas. E 41% dos participantes relatam que o Provab contribuiu para a sua inserção no mercado de trabalho, além de toda a mudança de modelo que isso gera. A gente foi ver o quanto as unidades de saúde, de atenção básica, estavam desenvolvendo atendimento de puericultura antes e depois do Provab. A gente viu que tinha significância estatística o quanto aumentou nas unidades com médicos do Provab o atendimento de puericultura. O que isso significa? Que se nessas unidades se saiu daquela agenda só de atendimento da demanda espontânea, sem conseguir fazer a gestão do cuidado, e se passou a ter uma gestão do cuidado por todo o apoio que tem da supervisão, por todo o fato de se realizar uma especialização, por todo o acompanhamento que tem junto desses profissionais, o que para os gestores fez com que suas unidades melhorassem muito. 3 minutos mais, você acha que eu conseguiria terminar? Ok. Por favor. Esses dados já foram passados, né, em termos de números de vagas de graduação e de residência. O que eu queria colocar com relação ao Mais Médicos? Né? Lembrar que ele é de infraestrutura, formação e provimento emergencial. E para o provimento, a gente foi fazer uma pesquisa junto com a Universidade Federal de Minas Gerais sobre a atuação dos médicos do programa em comparação com os lugares em que eles ainda não haviam chegado. Foram 4.000 usuários que foram entrevistados em 200 municípios. 95% estavam muito satisfeitos ou satisfeitos com a atuação do médico. 87% dos entrevistados deram nota de 8 a 10 para o programa Mais Médicos. Inclusive dizendo que o programa estava melhor do que eles esperavam, 74%. E aí que a gente dialoga com que formação é que a gente espera e o que o programa Mais Médicos está ajudando a gente pensar nesse sentido. Vejam que a qualidade do atendimento do médico estava muito melhor para boa parte das pessoas, a duração da consulta, o esclarecimento sobre o problema de saúde, a garantia de acompanhamento pelo mesmo médico, isso é fundamental na atenção básica. Muitos disseram que o médico, 83% concordavam totalmente, que os médicos tiravam as dúvidas de forma clara, o que compensava esses 13% aqui que estavam dizendo que não estavam entendendo muito bem o idioma. Por isso o exemplo que o Eider estava usando hoje de manhã, quando eu terminei a residência na Federal do Rio Grande do Sul e fui trabalhar na saúde da família em Aracaju, a primeira coisa que me falavam era chuchada, gastura e alimento remoso, né? Aí, resultado, eu comecei a entender bem essas coisas, só que os pacientes diziam assim, o doutor é muito bonzinho, pena que ele fala inglês. E olha que eu estava falando o mesmo idioma, talvez só nesse gauchês que eu estou falando um pouquinho agora, que já perdi um pouco depois que eu fui para o Nordeste. Muitos dos médicos explicam o que foi receitado, 94%, fazem recomendações sobre alimentação e a prática de atividades físicas. E vejam que esse é um ponto no programa que a gente tem que aperfeiçoar, que está precisando ainda mais. Mas isso que faz diferença no atendimento que estão sendo desenvolvidos. Né? É atencioso com os pacientes, trata os pacientes com respeito, passa confiança no atendimento. Então, isso traz satisfação, traz garantia do cuidado e traz a possibilidade de pensar a pessoa e a família como um todo. E é exatamente a gente enxergar essa dimensão. Isso aqui são instituições que fazem a supervisão do programa. Aqui é um exemplo do estado de Minas Gerais, mas vejam como as instituições alcançaram municípios do interior que antes não alcançavam, e é por isso que nos ajuda a pensar em o quanto a graduação vai estar mudando e vai estar dialogando com essa realidade, e o quanto a residência de Medicina Geral de Família e Comunidade, enquanto pré-requisito, a partir de 2019, para quem ingressar na residência em 2019, vai ser importante por essa formação de atenção básica. E aí, para concluir, dentro do tempo, para a gente poder ter bastante espaço para o debate, vejam como era o quadro de escassez
de profissionais em 2013 e como é o quadro de escassez em 2014, após o início da implantação do programa. Aqui ainda não era implantação total. Nós tínhamos diversos municípios do país que tinham desde traços de escassez até alta escassez de profissionais, e que esse quadro passou a mudar significativamente. A gente está esperando agora o quadro que consolida todo o ano de 2014, que foi quando finalizou a chegada dos 14 mil profissionais que participam do programa. Então isso é política social, de pensar a necessidade de profissionais, de olhar aonde que eles devem estar alocados, de dialogar com a vontade deles, porque todas essas políticas que a gente tem feito não têm nenhum caráter obrigatório, que eu acho que é uma questão importante para o debate também. Todas são de adesão voluntária. A gente sabe que tem iniciativas no sentido de ter, algumas iniciativas no sentido de ter caráter obrigatório, não é o caso aqui, mas é na perspectiva da gente mudar significativamente esse quadro. Obrigado. Agradeço demais a palestra do Dr. Proenço, e eu agora... Opa. Boa tarde a todos e todas. Bom, beneficiado em nossa apresentação de que os números, datas, reflexões centrais dos programas médicos han sido expresados aqui anteriormente. Eu vou a mergulhar um pouquinho mais em essa vida interna de nós, a OPA-OMS, um organismo internacional de cooperação técnica que trabalha junto com os governos dos países e dos estados dos países por melhorar a saúde. Quando fomos convocados por o governo de Brasil a refletir e, de algum modo, cooperar, de algum jeito, cooperar, em que o programa mais médico, de pensar a solução do déficit de médico do país, para nós em OPA foi clave estudar a proposta em el marco da relação entre direitos, necessidades e regulamentações para fazer realidade esse direito. O Brasil é um país que tem concebido em sua própria Constituição e leis complementares à Constituição o direito à saúde da população. O artigo 196, que imagino que vocês conhecem muito bom, e seguintes também relacionados à saúde, garantizam esse direito. Mas acontecia na prática que havia um segmento importante de população, e não qualquer segmento de população, provavelmente essa por su modo de vida, condição de benefícios que recebia, de o desenvolvimento socioeconômico do país, precisava de mais serviço médico. O fato, esse direito não estava garantido para essas pessoas que realmente não tinham acesso à saúde e onde a falta de médico era um elemento clave que marcava essa limitação. O país tem um conjunto de regulamentações para garantir esse direito, mas acontece que quando uma situação de contradição como esta ocorre, realmente essas regulamentações se conviertem em ineficazes e também indefendibles desde o ponto de vista ético da prática da medicina e também desde o direito mesmo. Para nós, dentro da organização, esse foi um ponto central da reflexão. Bom, o que se podia fazer como cooperação em Brasil para apoiar uma iniciativa de governo, uma reflexão de como melhorar a saúde e como garantir o direito à saúde que estava concebido. Desse marco, para nós, quando tivemos os primeiros intercâmbios com autoridades, começou a trabalhar em suas linhas, o programa nos parecia legítimo, necessário e, além de isso, intergável. O médico significa muitas coisas nas comunidades que está trabalhando. Além das prestações que pessoalmente pode dar por sua formação, a presença de um médico em um território é uma pessoa que se pode constituir em um líder da saúde, entendida a saúde como as pessoas nascem, vivem, se desenvolvem e o grado de bem-estar que alcançam em sua vida. A presença de um médico permite integrar
equipes de saúde, constituídos por personal de enfermagem, agentes comunitarios, permite levantar eso que hoy Fray Beto expresó en las más lindas palabras que he ouvido en los últimos tiempos y con ejemplos muy claros de su experiencia personal en la nutrición en una escuela, en la necesidad de, bueno, aquí no se puede hablar de necesidad de agua en São Paulo porque puede ser complicado el asunto, es mejor de agua y saneamiento en geral que precisa una población para garantir a saúde. A OPAS tem como principal estrategia de trabalho, como conceptualização do atual programa de trabalho, a promoção nos países do acesso universal à saúde e a cobertura universal de saúde. O acesso universal à saúde para nós é muito mais que médico, efectivamente. É que as pessoas disfrutem de grado de saúde e bem-estar que lhe permita levar uma vida em sua realidade onde está inserto, con sus amistades, con su familia, na comunidad a la que pertenece, con los valores en que él acredita y practica. O cobertura universal de saúde, que colocamos siempre junto a la palabra acceso universal a saúde, en nuestro programa de trabajo significa garantía de acceso a servicios de saúde y de prestación de una atención que las personas en cierto momento de la vida precisan. En un momento de jeito preventivo para eliminar riesgos para la salud, para ayudar a establecer mejores condiciones de vida. En otros, los más dramáticos, conocemos para restablecer a salud perdida o incluso para evitar los eventos más dramáticos, aunque Fray Beto me enseñó que es natural en la vida, que es la muerte de las personas. Ese es el concepto y esas fueron las reflexiones. En ese marco, OPA se vinculó inicialmente a las reflexiones iniciales, cómo ordenar un programa de esta naturaleza. En la parte introductoria de esto, yo falei, acho que de jeito suficiente, sobre cómo nos visualizábamos desde la área internacional que una política de este modo, practicada por Brasil, estuviera de acuerdo con padrões internacionales y realmente no significara una amenaza para otros países, incluso que tengan un sistema de salud mucho más precario, mucho más con déficit que tiene el propio Brasil. Ese fue otro de los elementos. Cuando el programa Más Médico empezó con los sucesivos ciclos de llamado para la inscripción de los médicos, bueno, aconteció que solo alrededor del 25% de las plazas en los primeros llamados fueron cubiertas. Ahí entonces un papel que la organización encontró, y déjeme decir que no fue fácil. A OPA tuvo que modificar muchas de sus prácticas, muchas de sus regulaciones internas que no tenemos, que son marcadas por la misma pertenencia al sistema de Naciones Unidas que no tenemos, mas tivemos que modificar si queríamos ser de utilidad ao SUS, de utilidad a la garantía del derecho a salud que merece y que ten reconocido en su Constitución o pueblo brasileño. Nos entonces entramos en el componente de provimento emergencial y la movilización feita fue de médicos cubanos, como se conoce, que hoy constituyen aproximadamente 80% de los médicos que están incorporados en Más Médico. A relación porcentual va a bajar con este último llamado, pero más o menos se comporta perto de eso. Esas fueron las reflexiones centrales que nos establecimos desde AOPA. Reitero, para nosotros el programa Más Médico es un programa legítimo, necesario e impostergable para el Brasil, y si no se entiende desde la perspectiva de esa relación entre necesidades, derecho a salud de fato reconocido, mas no practicado, y além de eso, o regulación, es muy complejo entender por qué o Más Médico acontece en este país en este momento y de la manera con que fue convocado. Ese es el aporte que nos podemos hacer a estas reflexiones desde la OPA o OMS en este momento. Obrigado a todos y a todas. Convidamos agora o excelentíssimo senhor Jorge Almeida Guimarães, presidente da CAPES, para sua exposição. Prazer muito grande
estar mais uma vez aqui na minha querida Escola Paulista de Medicina, minha alma mater, para esse interessante debate sobre o programa Mais Médicos. Quero agradecer ao professor Carlínio o convite e os organizadores para essa importante discussão sobre esse tema. O que eu vou tratar um pouco aqui é sobre o possível papel da CAPES, o papel que a CAPES está tendo neste programa. Mas antes eu queria lembrar que eu acho que vários das pessoas que falaram antes de mim, inclusive a excelente introdução feita pelo professor Carlini sobre as suas origens, que são muito parecidas com as minhas também, só que a minha mãe não era tão culta e, portanto, eu corri muito mais riscos de não sobreviver, como de resto muitos dos meus colegas da minha infância não sobreviveram. Também nasci em região muito pobre, sem médicos e sem assistência e sem escola. Então, o que nós vimos aqui foi muito uma aula de conhecer o Brasil. E eu acho que isto está muito presente na motivação para o programa Mais Médicos. Por exemplo, 1/3 dos nossos prefeitos não residem na cidade onde eles são os prefeitos. Então, ele está preocupado de criar programas para medicina, ele só vai lá 2 vezes por mês, para receber o salário, outro para fazer uma reunião breve com os seus assessores. Esses são dados do TCU, não são dados meus, não, são dados do Tribunal de Contas da União. Portanto, 1/3 dos municípios não tem condição de fazer nenhuma forma de planejar qualquer coisa em qualquer área das políticas públicas. Mais grave, 8,5% da população brasileira tem nível superior. Estamos falando aí de 17 milhões de pessoas. Se a gente considerar a proporção de médicos para os 17 milhões, está excelente. Aliás, provavelmente foi assim que a gente conviveu até muito recentemente, né? Era para os 17 milhões, que tem nível superior, pode pagar, pode, enfim, poder aquisitivo um pouco maior. Mas isso tem consequências muito graves. Pela primeira vez, essa eleição teve mais pessoas com nível superior, votantes, eleitores, do que eleitores analfabetos. Pela primeira vez na história do Brasil. E a diferença foi muito pequena. Um país que não planeja nada, né? Nós somos aí várias gerações de dirigentes em todos os níveis, os 3 níveis, que não gostam de planejar nada. Acho que um exemplo típico é a questão da água no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, sobretudo na cidade de São Paulo. Sem planejar, meus caros, é muito difícil a gente avançar. Como eu estou há 11 anos, inteirei ontem, 11 anos na direção da CAPES, que faz planejamentos, né, de plurianuais, e o atual é de 10 anos, é um sofrimento você ter que conviver com um país em que não se planeja nada. Quase tudo é feito em cima da perna. Mas isso está também associado ao fato de que nós só temos 8,5% da população com nível superior. São muitos exemplos. O próprio Mais Médico é um exemplo disso, né? É uma coisa feita, assim, pela necessidade, a premência, necessidade de correr atrás. Um outro componente importante que eu acho que está associado à questão é o fato seguinte: há uma correlação absoluta entre educação e saúde. Quanto mais educação básica nós tivermos, mais vai se gastar menos no sistema de saúde. Portanto, estamos aí com outro componente que força, né, a necessidade da urgência de um programa tipo o Mais Médicos. Mais ainda, para muitos municípios, e não municípios tão pobres, o melhor sistema de saúde é a ambulância, para levar para a capital, que geralmente tem um pouco melhor de condição.
O exemplo típico disso é o Porto Alegre. Porto Alegre tem um dos melhores sistemas de saúde do Brasil. Um dos melhores da América Latina, se não for o melhor do Brasil per capita. Excelentes hospitais, públicos e privados, excelente atendimento pelo SUS, mas as cidades vizinhas botam na ambulância e mandam para Porto Alegre para atender. Nós vemos a mesma coisa em Brasília também, esse tipo de problema. Portanto, essas questões são as questões de um país que chegou num estágio em que não dá mais para conviver com essa condição. E daí as emergências todas que nós conhecemos. Bom, o Vinícius falou uma coisa interessante, que não é só o programa Mais Médicos. É o programa e o projeto Mais Médicos. É o projeto que eu acho que nos projeta para uma perspectiva de mais médio e longo prazo, para o qual todos nós estamos sendo convocados a atuar de forma o mais urgentemente possível. Por exemplo, nós escutamos pouco, a não ser a reitora Soraya, que falou na educação à distância. A educação à distância é um papel excelente a ser feito na formação dos médicos. Nós podemos multiplicar muito a formação de médicos com o sistema associado de educação presencial e à distância, usando a Universidade Aberta do Brasil, que é uma das entidades da CAPES, que opera com as universidades públicas brasileiras. E, portanto, onde temos a melhor possibilidade de avançar positivamente. Mas também temos outros procedimentos. Nós assinamos com o Ministério da Saúde um excelente acordo que propicia aos médicos brasileiros e agora também aos médicos dos Mais Médicos o acesso ao conhecimento online. São várias bases de dados, todas ligadas à questão da medicina baseada em evidência, oferecidas gratuitamente para todos os profissionais da saúde, não apenas médicos, que tenham a sua carteira do CRM, ou equivalente. E essas bases de dados estão cobrindo o quê? São bases de dados para, como eu disse, para a medicina baseada em evidência, são 8 bases de dados, inclusive uma delas em língua portuguesa, para acesso. Isto é oferecido gratuitamente, online, nesse acordo da CAPES com o Ministério da Saúde. Isso já tem 3 anos de operação e, portanto, eu acho que é um sistema que pode socorrer muito a questão dos mais médicos. Lembrando sempre que a medicina, assim como outras profissões nobres, como a profissão de educador, exige e impõe uma educação continuada. Não é possível as pessoas ficarem presas ao que aprenderam na faculdade, quando o conhecimento evolui com uma velocidade extraordinária. Então, esse é um serviço importante, estamos sempre em discussão com o Ministério da Saúde, a continuidade, a ampliação desse sistema tão importante para o atendimento aos nossos profissionais da saúde. Porque ele pode estar num recanto onde ele não tem muito acesso a bibliotecas e coisas desse tipo. E, portanto, isso é online e é passível de ser acessado. Na verdade, ontem tinha um artigo, não sei em qual dos jornais, de um articulista dizendo que hoje se aprende tudo na internet. Tudo. E aí ele diz, mas muito disso está em inglês, mas também se aprende inglês de graça hoje na internet. De modo que é fundamental que as pessoas levem em conta isso. Temos um outro acordo com o Ministério da Saúde, que é para projetos de temas de interesse do SUS. Esses projetos começaram em 2009, tem 44 projetos andando, que são todos do interesse do SUS, ou seja, a temática foi trazida pelo SUS. Claramente, isso está num nível
um pouco mais alto do que os nossos mais médicos, mas muitos desses são beneficiados pelo fato de existir um programa com essa envergadura. Também oferecemos muitas possibilidades de formação dos quadros para as nossas faculdades. Porque para termos o crescimento do número de estudantes de medicina, nós precisamos ter as faculdades. Para ter as faculdades, precisamos ter os professores. E, portanto, a CAPES cuida desse patamar há 63 anos, com muita eficiência. São oferecidos hoje 245 cursos de mestrado e doutorado, sendo que 26 em mestrado profissional, exclusivamente mestrado profissional, e muitos deles à distância. E com uma operação que envolve, de novo, uma parceria importante com o Ministério da Saúde, para identificar os temas e em que áreas são importantes termos esses mestrados profissionais. Claramente que muitos deles nós acoplamos à residência, porque a residência é, como foi dito aqui, né, o componente mais importante na maturação da formação médica. Mas nós precisamos ter os profissionais que poderão formar outros jovens, outros estudantes. E, portanto, o sistema de pós-graduação é muito importante. Os mestrados profissionais estão atuando basicamente, sobretudo esses acoplados à residência médica, nos temas mais importantes que foram discutidos aqui, como a medicina, né, da família, né, prevenção de usuários de álcool e outras drogas, né, a ciência aplicada à saúde em geral, cuidado e gestão nos casos de câncer, cuidados intensivos, paliativos, educação e diabetes. São vários programas que são formatados com base, novamente, com as necessidades dos profissionais que estão atuando no interior. E lembrem-se, nós temos mais de 500 professores dos melhores cursos do país, professores desses mestrados profissionais. De modo que esse é um componente importante que eu acho que pode ser extensivo, né, aos nossos profissionais do programa Mais Médicos, de uma forma de educação continuada. E nós oferecemos isso com muita uma convicção de que é um excelente programa. Mas é possível fazer muito mais na área da educação à distância. Nós estamos articulando com o nosso coordenador da área, o professor Paulo Valdiva, da USP, um programa online completamente preparado para fornecer os dados mais importantes para a formação dos nossos estudantes. Um programa em nuvem, dos melhores cursos, das melhores experiências médicas, tanto mais básicas como mais aplicadas, a ser oferecido pela CAPES, através da Universidade Aberta do Brasil, gratuitamente para o país inteiro. Finalmente, nós temos uma recente experiência muito interessante, que é o programa Ciências Sem Fronteiras. Claramente, o Ciências Sem Fronteiras não está ligado diretamente ao programa Mais Médicos. Mas esses estudantes que estão sendo expostos às melhores escolas médicas do mundo, eu me referi apenas à área de medicina e às ciências correlatas, né, da saúde e as biomédicas, são 4.200 estudantes que foram das várias instituições brasileiras, das melhores escolas médicas brasileiras, para períodos de 1 ano a 1 ano e meio, pelo Brasil, pelo mundo afora. Onde eles estão? A maioria, no caso de graduação, no Reino Unido, nas universidades do Reino Unido, nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá, na Holanda, na França, enfim, um conjunto grande de países nas melhores instituições. E eles provêm também das melhores faculdades aqui no Brasil, né, como a Universidade de Minas Gerais, do Paraná, do Pernambuco, da Bahia, Rio Grande do Sul, USP, enfim, Universidade de Brasília. E qual é a grande expectativa com esses estudantes? Esses estudantes,
tem, no máximo, 14 horas de aula por semana. Diferentemente dos nossos aqui no Brasil, que tem 30, 35 e até mais. 40 horas não é incomum. E o que nós esperamos é que esses estudantes nos ajudem a mudar o aulismo, que o Vinícius mencionou, que eu gosto muito de citar, como uma coisa que é muito grave no ensino de graduação no Brasil. Isso não ocorre na pós-graduação, isso ocorre na graduação, onde há um excesso de aula, numa certa convicção dos nossos professores de que os alunos não podem aprender sozinhos. E nós temos uma enorme expectativa em relação a isso. Mais ainda, na pós-graduação, na área médica, temos mais 2.200 ex-estudantes, agora já na pós-graduação, fazendo formação no exterior. Em suma, a CAPES tem atuação bastante indireta no programa Mais Médicos, mas isso é essencial para que a gente possa progredir e avançar. Mas eu entendo que ainda há muito espaço para a gente fazer coisas em conjunto. Muito obrigado. Convidamos agora o diretor de Desenvolvimento da Educação em Saúde da Secretaria de Educação Superior, Sr. Vinícius Ximenes Muricy da Rocha, representando o excelentíssimo Sr. Cid Gomes, ministro da Educação, para a sua exposição. Bom, enquanto vai se organizando aqui a apresentação, primeiramente, reforçar o agradecimento do convite para estarmos hoje aqui junto com vocês, agradecer muito ao professor Carline, me tocou muito as colocações do senhor do ponto de vista de pensar um pequeno município do interior, né? Eu sou filho e neto de imigrante e comecei a minha vida como médico trabalhando em municípios de 10 mil habitantes, 3 mil habitantes, 5 mil habitantes no semiárido paraibano. E foi uma experiência muito marcante para mim do ponto de vista de pensar como um profissional comprometido e portador de um conjunto de conhecimentos que é fundamental para o desempenho da atenção básica, né, como isso faz a diferença. Eu lembro até hoje de um paciente, um senhor em torno de 60 anos de idade, que eu, ao final de um plantão num hospital de 50 leitos, que eu atuava no interior da Paraíba, numa cidade chamada Bonito de Santa Fé, eu lembro até hoje que eu saí do plantão, fui visitar esse paciente a pedido da esposa para dar um atestado de óbito, ver o paciente fazer um atestado de óbito, mas na verdade, chegando lá, o que nós fizemos foi apagar a vela do paciente, que já estava na mão, já dele do ponto de vista, o corpo já estava sendo velado do paciente, na verdade ele estava vivo num quadro gravíssimo de inanição por conta de um megaesôfago chagásico, sem diagnóstico, e assim, um paciente possivelmente morreria meramente por a falta de uma atenção adequada, num problema, obviamente, que tem uma complexidade, mas é possível um cuidado, por exemplo, em unidades hospitalares menores, com um trabalho em equipe multidisciplinar, com uma equipe muito bem entrosada. Então, acho que é um grande desafio desse país. Eu, no final da minha apresentação, eu vou mostrar alguns outros médicos do nosso país que chegaram a uma conclusão, ou talvez há 100 anos atrás, que o Brasil não conhece o Brasil. E acho que até hoje ainda essa máxima está presente, claro, numa outra realidade, num outro contexto, mas isso ainda é uma realidade no nosso país e acho que o Mais Médicos também é uma oportunidade para refletirmos sobre isso. Bom, basicamente, acho que a principal pergunta, acho que eu fiz a provocação na mesa inicial, talvez o apontamento, de que o programa Mais Médico ele é essencialmente um programa voltado à formação, né? E talvez isso seja algo que muitas pessoas não consigam compreender ou não entendam a dimensão disso. Na verdade, tudo que está proposto hoje dentro do Mais Médicos está proposto em cima de algumas intencionalidades, de algumas constatações que nós temos construído ao longo do tempo, refletir no Sistema Único de Saúde, e, obviamente, pensar hoje quantos e que médicos queremos formar é uma pergunta fundamental para entender o programa Mais Médicos. Hoje, obviamente, discutir quantos e que médicos queremos formar é entender claramente que estamos num mundo em mudança. Então, hoje, a questão do envelhecimento, a questão da transição epidemiológica com um predomínio cada vez maior das doenças crônico-degenerativas é uma realidade mundial. Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, a tripla carga de doenças, ou seja, essa coexistência
entre doenças infecciosas emergentes e reemergentes, doenças crônico-degenerativas e agravos externos, é um fenômeno que tem impacto epidemiológico para a gente hoje e envolve mudanças do ponto de vista do cuidado e da atenção à saúde das pessoas. E nós temos no nosso país a nossa particularidade, que é um país tão rico, né, onde grandes esforços nós temos feito nos últimos anos no ponto de vista do combate à desigualdade, mas ainda um país que profundamente desigual do ponto de vista social, do ponto de vista regional, em vários aspectos. Então, obviamente, discutir hoje um melhor cuidado à saúde das pessoas, obviamente, além da gente pensar os serviços de saúde propriamente dito, envolve nós pensarmos toda a questão da determinação social do processo saúde e doença. Obviamente, a determinação social do processo saúde e doença, ela não é enfrentada meramente com soluções médicas. Nós temos clareza disso, e o programa Mais Médico, ele não vem para ser a panaceia, não vem para ser a bala de prata, gostaria, como o secretário de Saúde de São Paulo colocou. O programa Mais Médico, ele vem para a gente enfrentar uma parte do problema que nos ajuda a enfrentar outras questões. Os determinantes mais estruturais que envolvem o processo de saúde e doença, existem outras medidas mais gerais que vão muito além do programa Mais Médicos, mas dentro dos determinantes intermediários, para a gente pensar a saúde das pessoas, ter um sistema de saúde acessível é algo fundamental. Obviamente, a acessibilidade para um sistema de saúde não se faz somente com médicos. E nós também temos bastante compreensão em relação a isso para pensar essa política pública. Contudo, sem médicos, também não somos capazes de garantir o acesso equânime e com qualidade. Então, como enfrentar essas desigualdades sociais em saúde, essas iniquidades que envolvem, por exemplo, a questão do acesso? Isso é um debate mundial hoje. A Comissão Internacional que vem discutindo os determinantes sociais da saúde, que o Michael Marmot tem aí um protagonismo fundamental nesse processo, ele vem fazendo um debate muito importante. Como garantirmos melhores condições de cuidados à saúde, de acesso à saúde para uma geração? Como anteciparmos para uma geração uma melhor condição de saúde? Então, obviamente, essa pergunta também está colocada para nós. Todo esforço que nós estamos construindo hoje para o programa Mais Médicos, ele vem no sentido de garantirmos que uma geração possa ter uma condição melhor de acesso à saúde. Hoje estamos começando com um provimento emergencial, que ele é fundamental, mas as nossas ações estruturantes do Mais Médicos, que vai ser muito do meu enfoque na apresentação, elas exigem um grande esforço no atual momento para respostas que chegam daqui a 6 a 10 anos para a gente. E nós precisamos refletir sobre isso. Então, obviamente, para enfrentar todas essas questões, nós temos mudado, diversificado as nossas redes de atenção à saúde no Brasil, com um crescimento importante da atenção básica e da estratégia de saúde da família como uma organizadora dessas redes de atenção, que é fundamental. Todo o sistema de saúde universal que é bem sucedido, ele precisa ter uma atenção primária integral, que seja capaz de ser essa organizadora do sistema de saúde. Aqui temos um crescimento importante também do ponto de vista da cobertura populacional com a saúde da família. Dentro desse nosso desafio de pensar uma rede de saúde que se expande, necessidades de saúde novas que surgem, é muito importante nós entendermos o nosso patamar hoje de médicos no Brasil diante do nosso porte populacional, por exemplo. Claro, isso não é a única variável para a gente analisar, mas é uma variável importante. Veja bem, esse gráfico aqui, ele é complementando um pouco aquele gráfico lá que o Eider, aquela tabelinha que ele trouxe para vocês. Aqui são vários países da OCDE, certo? O Brasil está ali em verde comparado com os outros países da OCDE. Todo mundo está conseguindo ver aqui, não sei se eu estou tampando alguém, mas ali em verde é o Brasil, em azul são os vários outros países da OCDE. O que está em vermelho ali é a média de médicos por 1.000 habitantes hoje nos países da OCDE. Hoje a média é 3,2 médicos por 1.000 habitantes. Tá? Hoje no Brasil nós estamos hoje no patamar, aumentamos um pouquinho com mais médicos, né, Eider? Mas muito pouquinho ainda pelo impacto do que a gente precisa. Nós estamos com uma proporção hoje de 1,8 médicos por 1.000 habitantes. É muito menos que outros países que têm sistemas públicos universais de saúde, é muito menos do que outros países que têm condições sanitárias, epidemiológicas parecidas com a nossa. Então, isso é um dado importante para nós podermos analisar. Nós estamos fazendo hoje um grande esforço dentro do programa Mais Médicos, hoje,
com ampliação de vagas, com ampliação de residência, para chegar a 2,7 médicos por 1.000 habitantes no ano de 2026, daqui a 10 anos. Tá? Se nós continuássemos no ritmo que nós estávamos expandindo, nós somente íamos chegar a 2,7 médicos por 1.000 habitantes em 2035. Então, isso é uma reflexão importante para ser feita. Que nível de necessidade está colocado hoje para a gente e que o programa Mais Médico, ele visualiza o enfrentamento. Outra questão que é importante, temos muitas vezes o debate, o Brasil, recordista de escolas médicas no Brasil, mais de 200 escolas médicas, efetivamente temos muitas escolas de medicina no Brasil, mas a nossa relação de vaga por população no Brasil ela é muito pequena. Até porque o nosso modelo de educação médica em muitas escolas, ele ainda é flexineriano, apesar das mudanças curriculares. O nosso modelo, não sei se o professor Jorge Guimarães está por aqui, mas o professor Jorge é um grande crítico do aulismo que a gente tem na educação superior brasileira, da nossa estrutura aulista que a gente tem muitas vezes. A gente tem cursos de medicina com quantidades de aluno por curso muito pequenas. Então, por exemplo, aqui é a média de concluintes de medicina, o que está em vermelho, dos países da OCDE. Aqui está com uma base populacional de 100.000 habitantes. Tá? Nós estamos ali em verde também, comparando com os países da OCDE, num percentil bem menor do ponto de vista do que outros países têm. Então, no Brasil, nós estamos, cortou um pouquinho esse gráfico, mas vou explicar esse gráfico, um pouco essa tabela. Nós temos hoje no Brasil uma relação em torno de 0,8 vagas de medicina para cada 10.000 habitantes. Só a Inglaterra, que é o segundo sistema de saúde universal do mundo, em porte populacional, um país com acho que mais de 80 milhões de pessoas, nós temos a Inglaterra, é um país, eles têm em torno de 1,6 vagas de medicina para cada 10.000 habitantes, com a quantidade de escolas muito menor do que a nossa que temos hoje no Brasil. Então, isso são reflexões importantes para a gente quebrar alguns tabus e refletir sobre algumas questões. Né? Qual o tamanho do que nós precisamos fazer? Então, isso é outra coisa que está colocada para a gente. Talvez o grande esforço do programa Mais Médico é que a gente consegue juntar diversas ações. Ações que envolvem, por exemplo, a questão do investimento em infraestrutura de serviços de saúde, que acho que o Eder trouxe um pouco disso no dado dele. O provimento emergencial, ou seja, estamos agora criando novas vagas em medicina, criando novas residências, mas isso dá uma resposta para a gente daqui a 6 a 10 anos. Né? Até você formar o aluno, até ele poder se inserir no mercado de trabalho. Isso leva um tempo. Então, o que nós fazermos com a situação de escassez, especialmente nas áreas mais vulneráveis, durante esse intervalo, durante esse período? Tá? Então, por a gente conseguir combinar questões que envolvem o mundo do trabalho e o mundo da formação, acredito que esse é o grande, digamos, a grande inovação do programa Mais Médicos do ponto de vista de uma política pública voltado para nós pensarmos uma formação, mas uma formação inserida sob uma reflexão sobre o trabalho. Né? Bom, aqui basicamente a questão estratégica que eu coloco é isso, né? Ou seja, o que fazer nesse intervalo de até formarmos os primeiros estudantes de medicina dos cursos que estamos abrindo agora, das residências que estamos expandindo para que esses alunos possam ter a oportunidade de realizar a residência médica. Então, como a gente consegue articular a necessidade imediata com a questão estratégica de uma resposta mais duradoura para o enfrentamento dessa questão que envolve o provimento de médicos para o sistema de saúde. Então, é muito importante fazer uma distinção entre o programa Mais Médicos e o projeto Mais Médicos para o Brasil. O projeto Mais Médicos para o Brasil, que é as ações de provimento emergencial, ela é um componente dentro do programa Mais Médicos, que tem uma série de ações, é um programa complexo, são ações de curto, médio e longo prazo, pensadas e articuladas entre si, com um nível de priorização de vários entes hoje ao nível governamental. Então, para alguns que acham que o Mais Médicos é uma ação pontual, é uma ação tapa-buraco, é uma ação, enfim, esse tipo de crítica a gente recebe muitas vezes. Acho que é importante entender a dimensão do programa como um todo. E como o Eider muito bem colocou, o programa Mais Médicos, ele toca as questões que são fundamentais e são decisivas para o sucesso que nós estamos fazendo agora, que é pensar quantitativa e qualitativamente como queremos formar os nossos médicos no Brasil e, ao nível da residência médica, integrar esse processo
junto com uma visão clara de como nós podemos fazer hoje o provimento e a provisão de especialistas no país. Tá? Bom, aqui um pouquinho o Eder mostrou um pouco do projeto Mais Médicos para o Brasil, que é uma experiência que envolve também integração ensino-serviço-comunidade. Nós hoje, juntando, nós temos aqui em laranjinha estudantes do Provab, em vermelho, aliás, em laranja mais médicos e Provab, em vermelho mais médicos, e aqui nesse amarelo creme, onde somente tem Provab. Como é que está essa distribuição antes agora dessa mudança do novo edital que nós estamos fazendo? Tá? Então, um pouco dessa dimensão do que temos hoje no estado de São Paulo. Né? No país nós conseguimos chegar hoje a um conjunto de tutores e supervisores vinculados a 47 instituições supervisoras do país, que são fundamentais hoje para a organização das ações de educação permanente voltadas a esses médicos do projeto Mais Médicos para o Brasil. Esses são os números que nós temos hoje no estado de São Paulo, né? Ou seja, são 3 instituições supervisoras, 19 tutores, 237 supervisores, em torno de 2.187 médicos, sem contar agora o novo edital, como o Eder já colocou para a gente alguns dados novos. São 3 instituições hoje supervisoras que vêm atuando no estado de São Paulo, a Casa de Saúde Santa Marcelina, a partir do seu programa de residência em medicina de família, a Fundação ABC de Santo André também a partir do seu programa de residência médica em medicina de família e comunidade, e a Universidade Federal de São Carlos. Né? Aqui um pouco da distribuição espacial de como está hoje a supervisão desses médicos do projeto Mais Médicos para o Brasil no estado de São Paulo, em azul o território da Fundação ABC, em verde onde está a Casa de Saúde Santa Marcelina, e em amarelo a Universidade Federal de São Carlos. Né? Obviamente temos uma agenda bastante extensa do ponto de vista da educação permanente, para tratar junto aos médicos vinculados ao projeto Mais Médicos, temos uma série de ações voltadas para a atenção básica, mas a nossa maior preocupação hoje é do ponto de vista, inclusive, de mudar o imaginário que nós temos hoje em relação à atenção básica. Esse ponto 10 que eu coloco é fundamental. Como garantir uma atenção básica de qualidade, onde as pessoas consigam visualizar claramente que não é aquela atenção precária do postinho de saúde. Ou seja, nós estamos visando hoje, com o projeto Mais Médicos para o Brasil, pensar uma atenção primária à saúde integral, garantindo um cuidado de qualidade às pessoas. Né? Temos hoje uma cadeia de tutores e supervisores que acontece nessa média, mais ou menos, de proporção para a organização dela. Né? Tem todo um aporte de ações educacionais voltadas para o projeto Mais Médicos para o Brasil, ferramentas educacionais de educação à distância, especialização e tal. Toda essa apresentação eu posso deixar disponível. Eu estou vendo gente fotografando, copiando, fica tranquilo que a gente pode deixar a apresentação, inclusive, disponível. Né? E aqui as nossas metas ousadas do ponto de vista de pensar os aspectos da formação. Ou seja, são, até 2017, mais 11.500 vagas de medicina até o ano de 2017. São mais em torno de 12.400 vagas de residência até o ano de 2018, universalizando as vagas de residência médica, para que conseguimos chegar ao patamar de 2,7 médicos por 1.000 habitantes no ano de 2026. Então, só para nós podermos, eu vou passar um pouquinho só para concluir, para a gente poder privilegiar o momento posterior. Uma apresentação bem longa. Né? Perfeito. Então, basicamente, estamos num contexto de mudança de diretrizes curriculares hoje dos cursos de graduação em medicina, onde é fundamental pensar essa cadeia articulada. Dentro hoje do ensino das novas diretrizes curriculares, talvez o ponto fundamental é uma ênfase que nós estamos dando para várias áreas dentro da formação médica, a atenção básica, a saúde mental e algumas outras áreas têm um destaque dentro do que está preconizado hoje das nossas novas diretrizes curriculares nacionais nos cursos de graduação em medicina. Essa ênfase que nós temos dado à atenção básica não é meramente para pensar uma atenção básica feita com amálgama das outras especialidades. É pensar uma atenção básica com um enfoque muito claro para a área de medicina de família e comunidade ou medicina geral de família e comunidade. Estamos falando da mesma área. Tá? Então, dentro dessas inovações do ponto de vista qualitativo da formação, tem previsto hoje mudanças importantes do que dizem respeito ao internato dos cursos de medicina, onde 30% dos internatos
tem que ser desenvolvidos pelo menos 30% dos internatos nas áreas de atenção básica, coordenado pela medicina de família e comunidade, e na questão da urgência e emergência. Isso é um ponto fundamental. E esse estudante, ele passa para poder realizar 1 ou 2 anos uma residência de medicina geral de família e comunidade. Caso ele queira fazer residência após formado, ele precisa passar 1 ou 2 anos da formação dele dentro da medicina de família e comunidade para ele posteriormente poder seguir a sua formação para alguma outra especialidade. Para fechar, esse movimento que nós estamos fazendo no Brasil hoje, na verdade, ele acompanha o movimento mundial hoje do que a gente discute em relação à educação médica. Acho que o Julio Frenk aí tem, junto com uma série de especialistas na área da educação médica, construído alguns estudos muito interessantes para a gente pensando os ciclos de mudança da educação médica mundo afora. Estamos hoje vivendo no mundo todo esse novo ciclo que seria do ensino baseado nos serviços de saúde, onde a gente pensa hoje uma formação do estudante baseado nos sistemas de saúde escola, no aprendizado em competência. Então, todo o nosso estímulo hoje, dentro do Mais Médicos, qualitativamente para pensar hoje a formação, vem no sentido de conseguirmos avançar a integração das nossas escolas médicas nesse terceiro ciclo de mudanças da escola médica mundo afora. Isso não é um processo fácil. Se algumas escolas médicas brasileiras conseguiram avançar no sentido de entrar num segundo ciclo do ensino baseado em problemas, temos ainda um conjunto importante de escolas médicas brasileiras que estão seguindo ainda o velho paradigma flexneriano de formação médica. E isso é uma questão importante de ser discutida e ser pensada, e a diretriz curricular colocada, ela claramente se coloca para enfrentar essas questões. Então, somente concluindo mesmo a minha fala, eu queria só fazer essa projeçãozinha para eu terminar aqui. Então, a gente pode deixar um pouco para os momentos posteriores clarear algumas questões. Mas esse daqui é o Belisário Pena. Belisário Pena, ele foi um importante sanitarista brasileiro no início do século XX. Ele teve, junto com Arthur Neiva, outros sanitaristas, eles andaram o interior do Brasil inteiro durante as décadas de 1910 e 1920. Né? Essa missão do Belisário Pena é muito interessante. Aqui, vocês não estão conseguindo ver, mas, possivelmente, mas aquela rede ali do meu lado direito, acho que do lado esquerdo de vocês, nós temos ali o Belisário Pena sentado numa rede atendendo uma população famélica no interior do estado do Piauí, naquela época, né? Em 1910, um pouco nessa época. E é interessante nessa questão que quando o Belisário Pena ele voltou da missão dele, inclusive tem relatos que foram feitos na Academia Brasileira de Medicina na época, a frase dela foi aquela assertiva que eu coloquei lá no começo: o Brasil não conhece o Brasil. Ou seja, no mundo urbano do Brasil daquela época, conhecer o que era a dimensão desse país, seja nas suas áreas periféricas, das grandes cidades, ou seja nos interiores, principalmente nos interiores mais distantes, isso era para ele uma constatação clara, e a expedição dele foi uma forma de mostrar esse Brasil que não conhecia o Brasil. Claro, estamos em outra conjuntura, o Mais Médicos não é aqui o atendimento que o Belisário Pena está fazendo, tem tudo o que o Eder mostrou, mas acredito que essa questão que o Belisário Pena, 100 anos atrás, trouxe para a gente, ela está viva até hoje, e ela precisa ser refletida, e, obviamente, ela é a essência de tudo que nós estamos fazendo hoje no âmbito do programa Mais Médicos. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Na sequência, convidamos o senhor Mauro Gomes Aranha Lima, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, para a sua exposição. Bom dia. Dando continuidade, então, à minha pequena fala na mesa de abertura, eu gostaria de dizer que o programa Mais Médicos para o Brasil, ele atende nos seus princípios fundamentais, colocados na própria lei, que positiva o programa Mais Médicos, e também colocado nas falas anteriores à minha, né, tanto da educação quanto da saúde, ele atende, certamente ele atende o nosso projeto SUS, né, de dignidade, de respeito à dignidade da pessoa humana, da universalidade do atendimento,
da própria questão da distribuição equitativa de recursos escassos que nós temos, né? Sem deixar de levar em conta os contextos próprios, intrínsecos ao nosso país, né? De vazios demográficos no atendimento à saúde, né? E que, portanto, deu ensejo a uma política pública possibilista ou de oportunidade que, num curto espaço de tempo, pode levar um atendimento em saúde para populações distantes, sem provisão econômica suficiente para um bom atendimento, a populações vulneráveis nas próprias metrópoles, né? E assim por diante. Então, certamente, o horizonte SUS não se perde e ele é agregado, não é, para sua própria efetivação em curto e longo prazo, ele é agregado por um programa que o complementa, um programa que corrige alguns vazios de uma forma mais imediata, vazios assistenciais de uma forma mais imediata. O que temos que, no entanto, olhar é para a correta efetivação do programa, né? Para que a efetivação do programa não cause distorções no projeto maior SUS, né? E não cause retrocessos, né? Retrocessos de conquistas sociais importantes. Então, eu gostaria de fazer uma breve menção à questão inicial de um conflito, né, entre a inauguração do programa e a reação de uma parcela de médicos e um conflito que, de uma certa forma, acabou propiciando, né, que os conselhos de medicina, né, ficassem alijados desse processo de construção, né, de uma política pública possibilista em nome de uma política mais ampla, que é a política SUS. Esse alijamento dos conselhos de medicina pode gerar uma dificuldade, né, da implantação correta do programa Mais Médicos. E eu gostaria de colocar aos senhores algumas coisas, algumas ocorrências concretas na implantação do programa que tem gerado a nossa preocupação enquanto conselhos de medicina e que certamente, se nós convergirmos, né, conselhos e governo federal, no sentido de buscarmos o melhor para a saúde do brasileiro, certamente nós vamos superar essas dificuldades, mas é necessária essa convergência. Do ponto de vista do Conselho Regional do Estado de São Paulo, a direção do Conselho e a grande parte dos conselheiros estão dispostas a essa convergência, a esse diálogo, né? Inclusive na figura de nosso atual presidente, o Dr. Braulio Luna Filho, que é filho desta casa onde se dá o presente debate. Quais são, a meu ver, algumas ocorrências concretas que estão colocando em risco a efetividade ou a efetuação dos direitos humanos mediante a correta efetivação do programa Mais Médicos. No artigo 2º da lei, que institui o programa Mais Médicos, nós temos no artigo 2º, no parágrafo 1º,
a reordenação da oferta de cursos de medicina e de vagas para residência médica, priorizando regiões de saúde com menor relação de vagas e médicos por habitante, e vai daí para frente, tudo evidentemente dentro do princípio SUS e dentro do contexto de vazios assistenciais. Ocorre, numa determinada dimensão, né, que, de alguma forma, está havendo e haverá, né, uma necessária privatização, né, vamos dizer assim, do ensino médico. Né. Nós sabemos que, até o momento, né, a instalação de uma faculdade de medicina por um grupo privado, ele atende mormente mais interesses particulares do que propriamente políticas necessárias públicas, inclusive essa de levar um atendimento para áreas de vazio assistencial. Nós temos regiões no estado, como São José do Rio Preto, que tem 3 faculdades de medicina. A abertura de uma faculdade próxima a São José do Rio Preto, no ano passado, inclusive. Certamente, o ensino médico ele tem que se adequar às necessidades do país, certamente. E a ideia da valorização da assistência primária à saúde como um polo de formação do próprio aluno de medicina é fundamental. Mas seria uma ingenuidade nós acharmos que as escolas de medicina, que a pressão de abertura de escolas de medicina atende esse propósito. Né? Até porque as escolas de medicina estão ligadas a grupos privados com outros interesses. Me causa uma grande preocupação que uma lei recentemente aprovada, ela abre os hospitais para o capital estrangeiro, coisa que era um artigo fundamental da Lei 8080 de 1990, que é a lei que efetiva o SUS, né? Em que, num determinado artigo da lei, vetava o capital estrangeiro a compra de hospitais, por exemplo. A gente sabe que várias corporações financeiras exteriores ao país, e mesmo dentro do país, né, a partir de um determinado momento, já tiveram acesso à compra de planos de saúde, né, agora terão acesso a hospitais, e certamente o que lhes interessará de maneira prioritária é uma certa precarização do atendimento à saúde em nome do lucro. Com uma tendência de impor ao SUS, de impor aos próprios gestores que deveriam zelar pelo SUS, de impor uma inversão do que temos hoje no país, em que 50 milhões de brasileiros têm plano de saúde e 150 são atendidos pelo SUS. Nós esperamos que não haja essa inversão, né, de uma terceirização do SUS e 150 milhões de brasileiros tendo atendimento precário pelos planos de saúde, né, e 50 milhões sejam atendidos pelo SUS. Esse me parece um problema. O outro problema que pode acontecer, e que tem acontecido de alguma forma, é uma precarização da residência médica, que é o padrão ouro da formação do médico no nosso país. Claro que a residência médica
ela tem que também atender às necessidades do país. E dentro dos princípios do SUS. Então, a questão da saúde básica, a valorização da saúde, da atenção primária na residência médica é uma aquisição bastante importante no meu entendimento. Até porque os recursos escassos do SUS, recursos inclusive orçamentários, tem mesmo que privilegiar a saúde primária, né, como uma forma de promover a saúde, de promover a educação em saúde e assim por diante. É a forma mais sustentável da manutenção de uma boa saúde, né? Me parece a valorização da saúde, da atenção básica à saúde. Porém, a quantidade não pode prevalecer sobre a qualidade. E, nesse sentido, os supervisores ou tutores, seria muito importante que eles pudessem ter, né, condições técnicas de uma boa orientação na residência médica e mesmo os supervisores em relação aos médicos intercambistas. A lei, no seu artigo 14, parágrafo 4º, instrui que a coordenação do projeto comunicará ao Conselho Regional de Medicina da região a relação dos médicos intercambistas participantes do projeto Mais Médicos. Tudo bem, isso é algo importante, mas não é disso que eu quero falar agora. Depois, o parágrafo 5º, o médico intercambista estará sujeito à fiscalização pelo CRM. Tudo bem, eu acho que é uma fiscalização necessária, assim como para todos os médicos brasileiros, é algo positivado na Lei 3268 de 1957. O problema é que os supervisores que são médicos, né, e que de alguma forma eles estão atuando na medicina, né, eles não há qualquer obrigatoriedade, né, de que eles sejam comunicados ao Conselho de Medicina. E quando nós fazemos essa arguição ou busca de supervisores em determinada região do Estado, por vezes há uma negativa do fornecimento dos nomes dos supervisores. A partir do momento que nós somos uma sociedade democrática e pluralista, nós temos que ter absoluta transparência entre as partes constituintes da sociedade civil dessa sociedade. Então, eventualmente por erro de uma ou duas entidades médicas, né, os conselhos pagam o preço por um momento de desinteligência e desentendimento e não podem cumprir a sua função legal de fiscalização do atendimento médico. De tal forma que a correção de determinadas distorções certamente levará a uma virtualização e uma real efetivação do programa Mais Médicos, que é a nossa intenção também, né? Uma efetivação dentro dos princípios do SUS e dentro dos próprios valores humanos de respeito à diferença. Em nenhum momento o Conselho de Medicina de São Paulo, né, foi e será avesso, né, a vinda de médicos que possam representar para o nosso país não só
uma diversidade técnica por vezes necessária, né? Mas também uma diversidade de valores culturais que só tem a engrandecer o nosso país. Essa é a história do nosso país, uma história de miscigenação. Isto é o DNA do Brasil. E é uma obrigação de todos respeitar isso. Então, eu conclamo aos gestores do SUS a que nós tenhamos convergências, a que nós tenhamos acesso de forma transparente à condução do programa Mais Médicos, e ofereço o Conselho de Medicina de São Paulo como um parceiro para a efetivação de um programa que, na letra da lei, atende os princípios universais dos direitos humanos. Obrigado. Convidamos agora o profissional humanitário Frei Beto para a sua exposição. Eu queria, e antes da luz acender, eu queria só fazer uma consideração. O professor Carlini disse que eu sou o guru dele. Ninguém escolhe um guru mais jovem. Na verdade, eu sou um fenômeno da cirurgia plástica. Eu explico. Para vocês terem uma ideia, o professor Carlini tem 84 anos. Quem é bom em matemática pode calcular a minha idade e conferir que eu sou um fenômeno da cirurgia plástica. Eu casei o professor Carlini e celebrei as bodas de prata do professor Carlini. Vocês façam os cálculos e sabem quanto eu tenho de idade, embora não pareça. Bem, agradeço a ele, agradeço a todos aqui presentes para falar de um tema cujo vocábulo, observei bem, não foi pronunciado nenhuma vez até agora aqui, que é a questão da ética. Né? Num país em que, nos jornais hoje, de cada 10 vocábulos, 11 são corrupção, né? É bom a gente lembrar dessa questão. E o Carlini me propôs falar do que é um profissional humanitário. A meu ver, o profissional humano não se antagoniza com o profissional desumano. Desumano é o doutor Leandro Boldrini. Este é um médico desumano, porque ele se casou com uma mulher rica, teve um filho de 11 anos, essa mulher faleceu, ele ficou viúvo com o filho de 11 anos, se casou novamente e decidiu assassinar o filho de 11 anos, no Rio Grande do Sul, para ficar com a herança que esse menino mereceria da mãe que faleceu. Esse é um profissional desumano. Talvez seja um dos casos mais exemplares de onde a nossa mentalidade neoliberal leva profissionais com nível superior a agirem em função de interesses monetários. Quer dizer, um pai assassina o único filho, com a conivência da madrasta, para poder dar o que ele tinha direito. Há, inclusive, agora na justiça, a desconfiança que teria também assassinado a mulher, que era muito mais rica do que ele, e que tinha deixado essa herança. Ora, o profissional humano ou humanizado, ele tem como polo antagônico não este desumano do Dr. Leandro Boldrini, mas o profissional mercantilista. Ou seja, nós, se fizermos um balanço muito rápido dos 3 grandes períodos do Ocidente, o período medieval, o período moderno e o período no qual agora ingressamos, que é o pós-moderno, nós veremos que o que caracteriza a identidade de um período está fundada no seu paradigma.
Tudo gira em torno do paradigma, ainda que a gente não tenha a menor consciência de que esse paradigma exista. No período medieval, o paradigma era a religião. Tudo girava em torno da religião. Inclusive, o diagnóstico se fazia das enfermidades. Sabe, isso é consequência do pecado, é coisa do demônio, e precisa de muita água benta, e bruxaria, e benzeção, porque é por aí que se resolve a coisa, na medida em que toda a cultura estava ancorada em um paradigma religioso, e daí o poder da igreja. Veio a modernidade e houve um deslocamento de paradigma, do religioso para a razão, com as suas duas filhas diletas, a ciência e a tecnologia. E nós somos a última geração moderna. Porque agora, toda a turbulência que nós sentimos hoje na cultura, nos valores, na subjetividade, ela é decorrência exatamente de nós estarmos vivendo algo que os nossos avós não viveram. Eles viveram épocas de mudanças. Nós estamos vivendo algo muito mais profundo, uma mudança de época, do moderno para o pós-moderno. A última geração que viveu o que nós estamos vivendo era dessas pessoas que eu vou citar. Leonardo da Vinci, Teresa de Ávila, Descartes, Copérnico, Galileu. Esses viveram o que nós estamos vivendo, uma mudança de época. E a pergunta que paira no ar é qual será o paradigma da pós-modernidade. Bem, ainda é cedo, mas o receio que se tem é que seja não mais a religião, não mais a razão, e sim o mercado. A radical mercantilização de todas as dimensões da natureza e da vida. E aí entra a questão da medicina, do exercício da medicina. Porque nós sabemos que a medicina, desde os seus primórdios, ela teve uma preocupação de ser normatizada por princípios éticos. O Código de Hammurabi, o juramento hipocrático, que foi quem, inclusive, separou a ciência médica da religião, e esse passo foi muito importante. Depois temos o Código de Nuremberg e tantos outros códigos nacionais que têm sido trabalhados, como dos Estados Unidos no século XX. Mas ocorre que no século XX, a ciência extrapolou do humanismo. Houve esse corte epistemológico, devido à maneira como a ciência começou a ser ideologizada em função de fins lucrativos, políticos, militares e, sobretudo, racistas. No caso das duas grandes guerras, que eu prefiro chamar de duas grandes guerras do que mundial, o Brasil em nada foi afetado, Cuba em nada foi afetado, enfim. Mundial, para quem escreve lá da Europa, para nós aqui é duas grandes guerras que se passaram no hemisfério norte. E essas duas grandes guerras mostraram como a medicina se sujeitou a interesses antiéticos, realmente desumanos. A partir daí, com todo o processo de crescimento dessa mentalidade neoliberal, né, que é a filha, a última, mais recente, possivelmente a definitiva, do capitalismo, de que tudo, a natureza, as relações pessoais, tudo está em função da obtenção privada do lucro. A ponto de, hoje, em contratos conjugais de famílias ricas em São Paulo, advogados fazem uma pré-discussão de
todas as previsões possíveis da relação do casal. O que acontecer, não só o que acontecerá caso haja uma separação, mas quais são os espaços de liberdade no leito conjugal. Chega-se a esse detalhe. Não é piada, chega-se a esse detalhe. Né? O que pode e o que não pode. Bem, o que nós estamos enfrentando hoje é um processo brutal de desigualdade mundial e de segregar. Primeiro, no século XX, a ciência, em geral, foi segregada da ética. Eu me lembro, todo o ramo materno da minha família, ou é de médicos ou farmacêuticos. E eu me lembro de alguns aqui que já passaram da Idade Média, pode ser que tenham ouvido falar, né, como eu já passei, do meu tio-avô, Samuel Libânio, que foi o diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas, de 3 grandes figuras notórias da nossa cultura, o Pedro Nava, o Juscelino Kubitschek e o Guimarães Rosa. Meu tio-avô foi o diretor da faculdade deles. E a preocupação que ele tinha, que a disciplina da ética perpassasse todas as demais disciplinas na faculdade. Outro detalhe curioso, o meu avô materno, pai da minha mãe, que era farmacêutico, um dia recebeu um estagiário na farmácia e o rapaz não sabia na época, tinha que manipular, fazer as misturas, enfim, aquela farmácia de manipulação, não havia essa coisa que tem hoje, né, de tudo já vem pronto. E ele disse para o rapaz, por favor, desista dessa profissão. Sabe, você fica o tempo todo encostado no balcão, lendo, mal vê os clientes, busca outro serviço, você não nasceu para farmacêutico. E, por sorte desse desemprego, nós ganhamos uma grande figura da literatura brasileira, Carlos Drummond de Andrade. Era o único diploma que ele tinha que era de farmacêutico. Foi estagiário na farmácia americana do meu avô, fecha parênteses. Pois bem, no século XX, houve esse destaque da ciência de todos os princípios humanistas. A ciência passou a ter um valor em si. E isso trouxe consequências terríveis. Desde do uso da energia nuclear na destruição de Hiroshima e Nagasaki, até o fato, que talvez seja uma das causas do crescimento espantoso de câncer no Brasil, dos agrotóxicos. Possivelmente estejamos ingerindo um nível de veneno muito superior que o nosso organismo suporta. Os transgênicos, cuja verificação ainda não está concluída, e uma série de outros fatores que levam ao uso do produto científico independente de qualquer princípio ético e, sobretudo, independente de qualquer consideração com a qualidade da vida humana, desde que isso traga lucro. Mas hoje nós enfrentamos algo mais preocupante, que é a retirada da saúde, a educação entra também nesse bojo, de direito universal para mercadoria. Paga quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro não merece esse produto. É como um carro. Quem não tem dinheiro para comprar carro tem que andar de ônibus. O carro é um produto, não é um direito universal. O Estado não tem que se preocupar que cada cidadão tenha um automóvel. Mas o Estado, em princípio, tem que se preocupar que cada cidadão tenha saúde, tenha educação. Ora, uma medicina ética supõe que haja um precedente no sistema educacional do país, desde a pré-escola, esse tema da ética, atravessando, pervadindo todas as disciplinas. Hoje a gente vê em São Paulo, eu tenho muito contato com ensino fundamental, quem está ensinando os pais a preservar água, nesse racionamento brutal que nós enfrentamos aqui, são as crianças. As crianças que aprendem na escola e chegam em casa e falam, olha,
Não dá para ficar escovando o dente enquanto a torneira está aberta. Deixar a torneira aberta enquanto você fica olhando o rosto no espelho para fazer a barba. As crianças estão ensinando para os pais. Agora, ainda o tema da ética, ainda os temas preventivos para a saúde não são devidamente ensinados. Eu vou dar 2 exemplos óbvios. Quando eu trabalhei no Fome Zero, eu ia às escolas brasileiras e diretor de escola e diretor de escola são fantásticos, porque a descrição é perfeita. Não há um defeito na escola. Aí eu fazia 2 perguntas constrangedoras. Como é a merenda dos alunos? Não, aqui tem uma cantina, alguns trazem de casa. Vamos lá na cantina, vamos ver. A mesma porcariada que o camelô vendia na esquina da escola, os alunos consumiam lá dentro. Haja açúcares, haja gordura saturada, haja problemas de glândulas, haja problemas de obesidade precoce. Como é que a gente vai construir uma nação saudável se não há uma coisa mínima chamada educação nutricional? Se as pessoas não aprendem para que servem os dentes. As pessoas não aprendem, acham que é o intestino que mastiga. Mas guarda bastante para ele não faltar. Pode faltar para a gente, para ele não falta. Por isso que o sujeito vai ficando obeso. E a outra pergunta constrangedora, como é aqui a aula de educação sexual? Aí vinha lá a professora ou professor, não é assim, assado, eu falava, vai me desculpar, isso não é aula de educação sexual, isso é aula de doenças sexualmente transmissíveis, isso é aula de higiene corporal. Nenhuma vez você falou a palavra afeto, nenhuma vez você falou a palavra amor. Sabe, que qualidade de aula é essa? E as pessoas continuam tendo que, ao longo de gerações, improvisar algo que é determinante nas suas vidas, que é a relação conjugal. Por quê? Não há um cursinho. Aliás, eu até brinco, né? O único cursinho que tem é o da igreja, onde os padres e as freiras não casam. Então também não vale muito, não é? Porque precisa ter um pouco de experiência para você ensinar, não é? Precisa ter um pouco de experiência. Então, a gente tem que pensar lá atrás na formação do profissional humanista. Por exemplo, a nossa medicina é excessivamente cartesiana. Você estuda a história da medicina tibetana. Pena que o meu querido amigo Felipe já se foi, porque eu ia fazer um diálogo com ele aqui. O médico tibetano, ao contrário do que o Felipe está propondo, ele levava 15 horas com o paciente, e não 15 minutos. Porque ele quer saber qual é a sua história de família, o que você come, ou como dizia o velho Aristóteles, qual é o fundamental para uma pessoa ser feliz? Ter amizades. Veja bem, não é nem ser casado, não, é ter amizades. Esse é o princípio número 1 do Aristóteles para ser feliz. Você tem que ter relações afetivas gratuitas, sabe, de partilha. O Felipe chegou aqui hoje e falou, não, vamos reduzir para 15. Eu não sou contra reduzir para 15, até porque eu entendo, a ótica dele é a ótica de quem está caçando votos. Então não pode crescer a fila. A fila tem que diminuir, para dar a impressão de que o problema está mais ou menos resolvido. E nem eu quero que a fila cresça. Eu sei que o médico... Agora, o paciente não é um ser cartesiano, embora a medicina seja. O que é a medicina cartesiana? Doutor, eu estou com uma puta dor de barriga. Olha aqui, eu vou te dar um remédio para o estômago. É fantástico, vai ter um pequeno efeito colateral, uma dorzinha de cabeça,
sabe? Mas não se preocupa não, porque vai resolver a sua dor de estômago. E o sujeito vai embora, está prescrito lá o remédio. No dia seguinte ele vai em outro posto de saúde, doutor, eu estou com uma dor de cabeça que eu não suporto mais. Então você vai tomar esse analgésico, mas vai dar um probleminha no estômago, não é? Não há nada mais cartesiano hoje do que dentista. Na minha infância era o sujeito que tratava tudo do lábio até a garganta. Agora não, tem o da ponte, o da gengiva, o da coroa, né, o do transplante. É um negócio impressionante. A gente não trata das pessoas. Então o profissional humanista seria criar uma cultura profissional em que as pessoas pudessem ser consideradas na sua totalidade. Por isso que hoje, aqui não dá tempo, já me reduziram para 10, tratar da questão da bioética holística. Holística, que é você adequar a pessoa no seu contexto. Eu sempre digo que vale para a medicina a chave da literatura. Para você entender um bom texto, você tem que ter um triângulo: texto, contexto e pretexto. Quem melhor entende um texto do Jorge Amado? O brasileiro ou o alemão? Não, o alemão entende melhor do Goethe, porque nós lemos o texto dentro do contexto em que o texto foi produzido e para isso tiramos a motivação para a nossa vida, o pretexto. Isso vale para a medicina também, para a cura. A pessoa, quanto mais contextualizada, o governo, por exemplo, que é péssimo em comunicação, essa maravilha que vocês dois, Eider e Vinícius, apresentaram aqui, eu fiquei pensando o tempo todo, mas como o governo é ruim de comunicação. É muito ruim, ainda paga para a televisão divulgar propaganda do governo federal, sendo que, pela Constituição, o sistema radiotelevisivo do Brasil é propriedade do governo federal. Vocês podem entender um negócio desse? Não é? Vocês podem entender um negócio desse? É concessão. Aquilo lá é concessão. O governo paga para a televisão divulgar propaganda de utilidade pública. Bem, fecho o parênteses de novo, para não me estender muito. Eu só quero dizer isso, nós precisamos... Eu ia falar para o Felipe, siga o exemplo da pastoral da criança. Crie agentes comunitários de saúde. A dona Maria vai ficar pior se ela chegar num posto de saúde esperando ser atendida durante 1 hora e for atendida em 10 minutos. Ela vai ficar revoltada. Ela vai dizer que o médico não prestou atenção em mim, não me deu importância, eu tinha que contar para ele aquele problema que eu tive o mês passado e não sei o quê, sabe? E o médico estava olhando a porta para ver quem vai entrar em seguida e o relógio para ver que horas termina, porque ele tem que sair para almoçar, para buscar o filho na escola. A dona Maria vai sair pior. Agora, se a dona Maria tem um preventivo com agentes comunitários de saúde e um pós-ventivo também de pessoas da comunidade que são formadas, sabe, para já pegar todo esse contexto e trazer para o médico, quando a dona Maria entra, ele não tem que perguntar, as coisas já estão... E a mulher foi bem atendida, foi bem acolhida, foi bem tratada, isso é fundamental. E termino para dizer uma coisa, a medicina, hoje, essa medicina que está, infelizmente, ficando ultra mercantilizada, eu me lembro do vice-presidente da República, Zé Alencar, o dia que ele foi na televisão e falou, hoje eu entrei numa máquina lá no Sírio-Libanês chamado PET Scan, eu até achei que era um scanner de cachorro, quando eu vi, né? PET Scan. Quem dera que cada brasileiro entrasse no PET Scan. Eu fico pensando, quem dera que cada brasileiro não precisasse procurar médico e hospital e posto de saúde nenhum, porque tem saneamento. Sabe? Tem educação. Vocês sabem por que o Padim Cícero, lá de Juazeiro, tem fama de santo? Porque ele ensinava noções de higiene, como lavar as mãos depois de defecar para a população. E, de repente, a mortalidade começou a ser drasticamente reduzida naquela região, por ele ensinar noções elementares de saúde. Aquilo era considerado milagre, porque as crianças deixaram de morrer. Sabe, as pessoas que, né, morriam por bobagem.
Mas nós ainda consideramos, primeiro, a morte, que é parte da vida, né? O ser humano tem 2 problemas insuperáveis: defeito de fabricação e prazo de validade, que a Bíblia chama de pecado original. Então, em princípio, todos nós vamos morrer. Claro que tem exceção, como o senador José Sarney, mas não vou entrar nisso. Toda regra tem exceção, não vou entrar nisso. O fato é o seguinte, que nós colocamos a morte como antagônica à vida. E estamos criando uma nova síndrome. Uma nova síndrome, que é a síndrome do pânico da velhice. Da velhice. Quando eu falo no aeroporto que eu sou velho, as pessoas assustam. Eu tenho que falar que eu sou seminovo. Porque o carro na revenda é velho, mas está lá, seminovo. Então eu falo, onde é que fica a fila do seminovo aqui? Não é? Por quê? Porque nós criamos o antagonismo da morte. Porque clandestinizamos a morte. A morte virou uma vergonha social. Antigamente tinha, né? Choro, vela e fita amarela, luto, missa de 7º dia, 30º, enfim. Era um rito de passagem. E porque isso está acontecendo, eu resolvi escrever esse livro para falar com as crianças do que a morte. Porque nada pior do que uma criança que não vai ao velório, ou à cremação, ou enterro de um avô, de uma avó, de um ente querido. Pergunta para ela depois. O adulto, para ela, foi abduzido, sequestrado por um disco voador, sabe? Porque não realiza. Então nós precisamos voltar a integrar. Teremos melhor saúde, e não essa coisa ridícula de tanta gente de 100 anos fazendo de conta que é de 20, né? Se a gente integrar a questão do limite da vida. Isso é humanizar a nossa existência, humanizar também o trabalho médico. Desculpe que eu ultrapassei bastante, a coisa ali está ficando quase verde de novo.